Boa tarde a todos. Temos hoje connosco Pedro Figueira, um grande astrónomo, uma pessoa muito inteligente, foi meu colega. Não estou a dizer isto porque ele está aqui, é mesmo verdade. E hoje vamos aprender com o Pedro, e temos muita sorte de aprender com o Pedro um bocado mais de astronomia. Dito isto, Pedro, apresenta-te, fala-nos um bocado sobre ti e depois vamos desenvolvendo a conversa. Olá Armando, olá aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo elogio, nem me parece, nem sei o que dizer. Ehm, o meu nome é Pedro Figueira, sou astrónomo, físico de formação, onde conheci o Armando, onde tive o prazer de partilhar várias aulas com ele. Depois de completar a minha formação em física, especializei-me em astronomia, primeiro através de um doutoramento e depois através de trabalho em várias instituições, algumas instituições de pesquisa, e também num observatório no ESO, um dos observatórios mais avançados e associados à União Europeia também. E de momento encontro-me a trabalhar em astronomia, em pesquisa, em Espanha, em Granada. Muito bem, muito bem. Então vamos tentar percorrer boa parte do teu percurso. Mas vamos começar mais ou menos pelo princípio, quando eras ainda jovem, antes da faculdade, antes da universidade. O que é que tu gostavas de estudar na escola e o que é que te levou a levar, o que é que te levou a escolher a física depois quando foste para a universidade? É uma pergunta curiosa porque houve um grande condicionamento eh, da parte das boas influências que tive. Um, os meus pais sempre me motivaram a estudar e a estudar aquilo que gostasse e a trabalhar naquilo que gostasse. E lembro-me que houve dois fatores importantes. O primeiro foi que tive um professor de física extraordinário quando estava na escola secundária, o professor Féria. Um professor que nos motivava muito, que nos fazia pensar, que tinha aulas muito interessantes e estimulantes, não necessariamente fáceis. E um segundo aspecto foi que tive a sorte de ver o cometa Halley-Bopp mais ou menos na mesma altura. Ah, sério? Que sim, e lembro-me que isso foi importante. Acabou por ser importante de uma maneira consciente, mas se calhar mais subconsciente, porque foi algo que me marcou. Passei muito tempo perto da minha casa com os meus amigos a olhar para o céu, via-se muito bem em final de tarde. E foi eu tinha 13, 14 anos, não sei muito bem. Foi numa altura que uma pessoa está bastante receptiva a esse género de estímulos diferentes. E acho que isso acabou por ter esses dois fatores acabaram por ter um impacto muito grande na escolha do curso de física e na inclinação para a astronomia. Ok. Pois isso que eu ia te perguntar. No princípio, quando nós entramos, era só física, já nem me lembro, depois aquilo sofreu algumas alterações pelo meio, Correto. surgiram dois ramos, se não me engano. Mas no princípio Correto. era só física e tu quando vais para a física já tinhas uma ideia mais ou menos consciente que acabaria por ser a astronomia, a astrofísica ou ainda não? Eh, Short answer, ainda não. Eu sempre gostei de astronomia, sempre gostei de astronomia como parte da física. Uh, Depois, enquanto estive no curso, também tive o prazer de ter mais outra boa influência, que foi o professor João Lignon, que nos motivou, aos estudantes de astronomia e a vários estudantes que tiveram a oportunidade de visitar com ele vários observatórios, que nos motivou a fazer astronomia. E foi mais uma influência muito positiva nas minhas escolhas. Mas a verdade é que cheguei ao curso de Física com um gosto pela física, como nós tínhamos, que eu lembro que nós tínhamos Sim, aqueles anos muito verdinhos, e sim, com uma vontade de experimentar coisas novas. E apercebi-me logo que havia coisas de que não gostava dentro da física, ok. e depois havia várias coisas que gostava. E na astronomia, quando comecei a trabalhar em astronomia, que tive a oportunidade de fazer pequenos trabalhos de investigação durante a licenciatura, apercebi-me que gostava da astronomia do ponto de vista romântico, daquilo que se aprende através da astronomia, daquilo que se estuda, que se estuda como objetos na astronomia, o nosso universo. E também gostava do trabalho, que era um trabalho bastante geek, bastante orientado para os computadores, Uhum. com trabalho de campo em sítios exóticos,
E, portanto, foi essa dupla dimensão da astronomia, de gostar do objeto de estudo romântico e de gostar do trabalho prático, que me fez decidir, ok, é isto que eu quero fazer. Ok, excelente. E o João Linhun também adorava, como professor, adorei a cadeira de astronomia e astrofísica, ou astronomia, já não me lembro qual é que era o nome correto. Ainda tenho o livro, o Universe, ainda tenho o CD, não sei, agora não sei onde é que posso reproduzir o CD, porque os computadores já não têm isso, não é? Mas sim, mas gostei imenso e foi uma das disciplinas preferidas pelo menos para mim, acredito para ti também, durante a licenciatura. Não Sim, só pelo sim, sim, sim. conteúdo, mas pelo professor e pela pessoa que era o professor. Muito Sim, sim, inspiracional mesmo. completamente. Sim, Completamente. Acaba por ser uma experiência tão forte, os professores como o João, o professor como o Féria, que os dois lados criam uma espécie de personagem e tu sim, só te lembras do personagem da experiência que tu tiveste como espectador certo, face a esse personagem. E são dois lados indissociáveis daquela pessoa e daquilo que nos mostra, daquilo que nos ensina. sim. Foi uma excelente influência. E então, os primeiros trabalhos que tu fizeste na licenciatura, eram sobre o quê? Ainda te lembras? Lembro-me, sim. Então, fiz uns primeiros trabalhos e esta. Eu acho que já te contei esta história, mas esta é boa. Fiz os primeiros trabalhos em formação de estrelas com o João Linhares. E os trabalhos eram interessantes, mas eram morosos. Aquilo dava muito trabalho, literalmente. Fiz umas observações da rádio o tratamento dos dados da rádio era mesmo chato. Com, com programas de computador completamente arcaicos, sem manuais de instruções, aquilo era Ok. uma tortura não muito escondida. E depois tive a oportunidade de, por entre os vários trabalhos e as pessoas que conheci pessoas que estavam a trabalhar ehm, por exemplo, em modelos de supernovas, e tive também o prazer de conhecer o Nuno Santos, que nessa altura estava a trabalhar em Lisboa. O Nuno Santos trabalha em exoplanetas, é um expoente o mais alto da montanha de exoplanetas em Portugal. E ele propôs-me um pequeno trabalho, também para eu perceber como é que era o trabalho em exoplanetas. E eu foi um trabalho de uns quantos meses, mas eu percebi que era muito interessante, que gostava daquilo. E lá está, havia o lado geek, o lado de análise de dados, trabalhar com computadores, que me atraía mais nesse trabalho específico, com essas ferramentas específicas, do que o da formação de estrelas. E depois Uhum. também houve uma coisa muito engraçada, que foi quando comecei a contactar pessoas para fazer doutoramentos, para fazer trabalhos de doutoramentos que estivessem disponíveis. Em formação de estrelas, contactei com um professor, um tipo que me parece impecável, o Marco McCaughrean, mas que me propôs como trabalho de tese ir para a Antártida. E para isso tinha que arrancar não sei quantos dentes e arrebentar o apêndice e não sei o quê, porque naquela altura, quando tu ias para a Antártida, era um risco de vida e hoje em dia ainda é bastante, Uhum. porque podes estar isolado durante 6 meses. E eu Ok. pensei, não, eu não vou morrer do meu doutoramento. Portanto, Parece-me um bom deixa-me cá plano. fazer outra coisa. Deixa-me cá fazer outra coisa. E, e depois, pronto, depois fiquei na dúvida bastante entre supernovas, gosto bastante, a parte teórica, Uhum. e exoplanetas, mas acabei por escolher como tema de doutoramento exoplanetas. E foi Ok. assim que eu me lancei. Pus-me num avião, Uhum. fui à Suíça falar com o Michel Meyer, que era o meu orientador. Passado uns dias na Suíça, vi, pá, esta gente é toda impecável e pensei, ok, isto poderia funcionar. Candidatei a uma FCT, tive uma bolsa e fui Uhum. para lá trabalhar. Boa, boa. Então, aqui quero fazer imensas perguntas. Vou começar talvez com a mais rápida e depois outras que. As minhas perguntas vão ser sempre curtas, as respostas é que podem ser rápidas ou longas. Esta aqui, se calhar, é a resposta mais rápida. Como é que tu conheceste ou ouviste falar, quem te colocou em contacto com este possível orientador? Foi o Nuno Santos. Ok. Eu já tinha lido na net aquilo, tinha lido na net e falado com várias pessoas porque sempre me aconselharam
que a astronomia é um meio relativamente pequeno e as pessoas conhecem-se e depois ganham-se os papers e ouves falar dos nomes. Portanto, aconselharam-me a falar com o máximo de pessoas possível. Eu falei com o máximo de pessoas possível e, por entre essas pessoas, falei com o Nuno Santos, com o qual tinha trabalhado, que me recomendou contactar o Meyer. E eu contactei e pronto. E o Michel Meyer, como já tinha uma reputação, digamos, honestamente considerável na altura, também era um bom orientador por isso, porque a FCT também avaliava o renome e a capacidade científica do orientador. Mas pronto, foi através do Nuno, e foi um contacto que, por entre, se calhar, uma dezena que fiz. Mas estou muito contente de ter escolhido essa direção. Ótimo, ótimo. Então, ainda antes de passar às outras, talvez aqui questões mais operacionais, porque isso pode ser interessante, e que outros critérios é que tu utilizaste para o doutoramento? Ou seja, tens que selecionar a tese, tens que selecionar o orientador, se calhar também tiveste de pensar na localização. Não sei se tinhas duas ou três hipóteses de possíveis doutoramentos até a visita, mas o que é que tu mediste e o que é que te fez depois de decidir nestas várias medições ir para aquele? Pronto, como tu já viste, um critério importante é que a Antártida não está exatamente aqui ao lado. Exato. Portanto, a Antártida e a formação de estrelas foi uma coisa que me interessou, com muitas limitações. Depois, quanto à necessidade de viajar, eu também falando com investigadores, fui aconselhado a fazer o doutoramento fora de Portugal, porque a astronomia em Portugal estava a desenvolver-se depressa, mas que a capacidade de aprendizagem do aluno num meio mais, ou melhor, os meios mais estimulantes ainda eram fora de Portugal. Hoje em dia a diferença já não é tão grande, sem sombra de dúvida que há boa capacidade de ensino em Portugal, mas em 2006 a situação era bastante diferente. Ok. Portanto, é desde cedo que eu me mentalizei que tinha que suportar as dificuldades de um doutoramento no estrangeiro. Ah, e isso foi algo que aceitei do ponto de vista familiar, relacional, e não foi fácil, mas acho que foi uma opção importante a longo prazo, não só como carreira, mas como desenvolvimento pessoal. Uhum. Forcei-me um bocado a aprender com 22, 23 anos aquilo que aprenderia mais tarde, com mais tempo, mas acho que foi bastante positivo. Portanto, a partir da altura que decidi que queria ir para o estrangeiro, porque era a opção, comecei a medir as diferentes possibilidades. Queria algo de um tema que me interessasse dentro da astronomia, num tema que tivesse futuro, aquilo que eu percepcionava como futuro. Houve investigadores que me propuseram como tema de doutoramento aquilo em que eles estavam a trabalhar, e o Michel, que já era um senhor de uma idade respeitável, curiosamente tinha uma visão bem mais avant-garde, disse-me desde o início: tu tens que fazer um doutoramento que tenha futuro para ti e no ramo. E eu acho que isso foi muito importante. Ok. E foi um doutoramento mais difícil por isso, Uhum. porque era algo que estava verdadeiramente on the bleeding edge, mas acabou por ser uma das razões pelas quais eu o escolhi, ir Boa. para a Suíça e trabalhar com Uhum. ele em Genebra. Muito bem. Então, agora passando aqui para as coisas mais técnicas, utilizaste dois conceitos. O primeiro foi observações no rádio, e depois falaste de exoplanetas. O que é isto das observações no rádio? Que tipo de observações é que nós podemos fazer em astronomia? Como é que elas competem entre si, ou como é que elas se ajudam entre si? Podes falar um bocado também sobre isso, só para termos uma ideia, e depois fazer a ponte Sim, para o teu doutoramento. sim, sim, com certeza. Uhum. Então, em astronomia, é uma ciência em que o objeto de estudo está bastante longe. E a nossa única maneira de estudar o nosso objeto de estudo, estrelas, planetas, estruturas de maiores dimensões, como galáxias, nós chamamos de galáxias, a única maneira que nós temos de os observar é recolher a luz que nos chega deles. E para tal, em função do objeto em questão, o objeto emite luz ou numa zona do espectro eletromagnético que pode ser diferente. Em Uhum. particular, as estrelas jovens, que são tão jovens que ainda não começaram a queimar hidrogênio, as estrelas que ainda estão verdadeiramente na sua nuvem de formação,
são estrelas que ainda não emitem luz visível, não são detectadas no visível, elas são detectadas no rádio, em comprimentos de ondas, que são basicamente equivalentes ao rádio, que nós não podemos ver com os nossos olhos, nem com câmaras. Temos que detectar verdadeiramente com antenas, porque são ondas de rádio, Uhum. literalmente. E então, para detectar essas estrelas em formação, como o João Yuno estuda, eu utilizei antenas, telescópios, que se chamam telescópios, mas que são radiotelescópios, que são equivalentes a antenas bastante grandes, para conseguir detectar o espectro eletromagnético que vem dessas estrelas, que não é luz visível, Uhum. são ondas de rádio. Portanto, isto já nos faz perceber um bocado que, em função daquilo que nós queremos estudar, os telescópios e os métodos são diferentes. Em particular, as ondas de rádio são literalmente ondas, é como estares a olhar sei lá, num hospital, que os batimentos cardíacos, que tu vês as ondas a pulsar, são verdadeiramente sinais eletromagnéticos, são pulsos. E eu achava isso muito pouco engraçado, não é? Uhum. Hoje em dia, se calhar, tenho uma perspectiva diferente, mas na altura achava aquilo menos interessante do que uma estrela que eu pudesse ver a olho nu e depois podia tirar fotografias, podia separar a luz nas suas cores, e mesmo que muitas vezes não visse a estrela, o facto de trabalhar com luz visível para mim era mais apelativo. Ou de Certo. trabalhar com telescópios com lentes e com espelhos, para mim era mais engraçado. Era, de certa maneira, estava mais próximo da minha realidade da astronomia. E depois é questão do tema. Não escondo que aquilo que eu gosto mais em exoplanetas é mesmo o tema. E aquilo que eu gosto mais em astronomia é o tema de exoplanetas, e o que eu gosto mais em exoplanetas é toda a envolvência da temática de uma reavaliação da posição da Terra no universo, de uma Isso. compreensão de se as outras estrelas têm sistemas como o nosso. Essa parte, para mim, é muito importante e acabou por condicionar também como eu gostava de certas técnicas e de certas vivências, porque acaba por, dentro da cabeça de um jovem, aquilo vai tudo muito baralhado a nível emocional. E eu acabei por gostar Sim. mais dos exoplanetas e tudo o que vinha associado a isso. Sim. Por acaso, isto é só para fazer aqui umas clarificações, não é? Ou seja, nós físicos, quando dizemos luz, depois tu acabaste também por dizer, é o espectro eletromagnético. E simplificando, temos o rádio, que são as menos energéticas, ou o comprimento de onda mais longo. Depois temos todo o espectro visível, desde o vermelho. Aliás, dizendo bem que tu és astrónomo, não posso ficar, não é? Acho que nós separamos entre rádio e infravermelho, não é? É rádio, infravermelho, e depois é que é o visível, Correto, começa do muito bem. vermelho ao violeta, depois é ultravioleta, depois o que é a seguir a ultravioleta? Raios gama? Ou isso é do. São as regras, É. é basicamente a radiação extremamente energética. Como tu Uhum, disseste, num lado extremo temos o rádio, que são comprimentos de onda, são ondas com comprimentos de ordem de metros, literalmente. uhum, Nós podemos medir o tamanho dessa onda, se é de ordem de metros. Quando se estudam estrelas jovens, utilizamos uma onda da rádio com um comprimento particular, chama-se milímetro e submilímetro, ou seja, a onda uhum, já é mais pequenina, já se está a aproximar do visível. uhum. Depois temos o infravermelho e o infravermelho próximo e o visível, como tu disseste. E o trabalho no visível acaba por ser aquele que é um bocado mais tradicional, mas que também eh, tem técnicas mais complexas, também por ser mais tradicional, por ter mais anos de trabalho. E para detectar exoplanetas, as técnicas que se utilizam no visível não são só a medição de imagens, mas é o tratamento da, da radiação eletromagnética do visível, separando-a nos seus componentes e tentando extrair o máximo de informação. Ótimo. Então, agora vou falar de uma outra cadeira que eu também gostei muito e acho que tu gostaste também. A história das ideias em física, porque tu falaste no nosso lugar no universo, não é? E nós, nessa disciplina da história das ideias em física, aprendemos como é que a visão do cosmos, do universo e depois da física foi evoluindo. E no princípio, simplificando, mas não sobressimplificando, tínhamos a Terra no centro, os planetas à volta.
Depois, na altura do Galileu e do Tycho Brahe, tínhamos, quer dizer, mesmo na Grécia Antiga já havia um modelo em que a Terra estava no centro, feito pelo Hiparco, mas depois isso levantava problemas da física. Depois, na Idade Média, mais ou menos por altura do Tycho Brahe e Galileu e o Kepler, tínhamos essencialmente no mundo da ciência dois modelos que competiam, ou três, vá, o modelo heliocêntrico, o Sol no centro, o modelo geocêntrico, a Terra no centro, e depois tínhamos um modelo intermédio em que tínhamos a Terra no centro, o Sol e os planetas em torno do Sol. E a luta, no livro que o Galileu escreveu, era entre o geocêntrico e o heliocêntrico, mas na verdade entre os cientistas, que de facto eram cientistas, era entre o geocêntrico e aquele modelo misto, porque faziam exatamente o mesmo tipo de, de previsões, nomeadamente as fases de Vênus, que não aparecem no modelo heliocêntrico, também apareciam no modelo misto. Tudo isto, este bababá todo, para dizer que o nosso lugar no mundo e a nossa visão do mundo foi evoluindo. O Sol passou a ser uma estrela e esta estrela em particular tem planetas à volta. E porquê que as outras estrelas também não podem ter planetas à sua volta? É isso que é um exoplaneta, não é? É um planeta que está à volta de uma outra estrela que não seja o Sol. Exatamente, Uhum. é exatamente isso. Exofora, portanto, é um sistema planetário, como nós temos um conjunto de. Um exoplaneta é um planeta em torno de outra estrela que não o Sol. E a suposição e as medidas que se fazem é que, como tu muito bem disseste, não há nenhuma razão para que as outras estrelas não tenham planetas como o Sol tem. E desde 1995 começaram-se a detectar planetas em estrelas com propriedades semelhantes ao Sol. E foi detectado pelo meu antigo supervisor, o Michel Meyer, juntamente com um estudante de doutoramento que ele tinha na altura, que era o Didier Queloz, e foi um resultado que acabou por ser bastante importante, porque fez-nos repensar um conjunto de coisas. Já havia muita gente que defendia que existiriam planetas em torno de outras estrelas, que existiriam exoplanetas, mas esta foi a prova, que é muito importante em ciência, e também foi importante porque disputou uma espécie de corrida para tentar detectar eh, vários planetas do mesmo tipo, utilizando medições semelhantes. Quando eles apresentaram o primeiro planeta, apresentaram também o método que utilizaram para o detectar. E houve um conjunto de astrónomos que disseram: Ok, eu também consigo fazer isto. E já tinham a instrumentação necessária, tinham o conhecimento e acabaram por descobrir uma catadupa de planetas em sequência. E isso fez com que também isso acrescentou bastante dinamismo ao meio. Portanto, o meio de investigação tornou-se um meio muito ativo. Que é uma coisa que nós às vezes também não temos noção, é que o meio de investigação pode ser mais ou menos ativo. O meio de investigação pode ser composto de literalmente meia dúzia de pessoas a trabalhar em todo o mundo, ou pode ser constituído por 1 milhar, ou 2 milhares, ou 10 mil pessoas a trabalhar num tema. E é muito diferente a sucessão de descobertas, o estímulo e basicamente o número de coisas a aprender e a testar. E os exoplanetas, desde o início, que se tornaram interessantes, não só pelo lado quase filosófico Uhum. da descoberta, mas também porque acumularam uma comunidade muito depressa. Havia muita gente que trabalhava em estrelas de pequena massa que se interessou muito por exoplanetas. Então, como dizia um colega que conhecia em Genebra, o estudo de exoplanetas passou de uma conferência em que eram sempre os mesmos 10 ou 20 gajos a Aham. conferências de milhares de pessoas Muito anos bem. depois. Ok. E porquê pequenas estrelas? Porquê que as pequenas estrelas são importantes para os exoplanetas? Ou seja, a pergunta é como é que vocês detectam, não é? E- Certo, certo. Uhum. Exato. As pequenas células, nessa altura, portanto, o primeiro planeta foi detectado com um método que se chama velocidades radiais. O espectro da estrela é medido em detalhe e o espectro contém várias riscas, eh, riscas de absorção, ou seja, várias zonas mais escuras, onde as moléculas, zonas mais escuras, porque na atmosfera da estrela os átomos absorvem essa luz. Uhum.
estas riscas, que nós chamamos de riscas de absorção, que são basicamente assinaturas de átomos e moléculas, mais átomos, mas também podem ser moléculas, existem em comprimentos de onda muito bem definidos, definidos pela mecânica quântica, pela física quântica. E se essas zonas escuras andam para trás e para a frente, isso significa que algo está a mover essa estrela. E nós estamos a ver o efeito do movimento da estrela nessa, nessas zonas escuras, nessas riscas. Estamos a medir aquilo que se chama o efeito Doppler nas linhas espectrais. Uhum. E esse efeito Doppler está associado a uma velocidade. E, portanto, nós ao medirmos a mudança de posição das riscas, estamos a medir uma velocidade, que é na realidade a velocidade da estrela. Quando a estrela se move com uma velocidade periódica, nós podemos inferir o que é que faz a estrela mover-se com essa velocidade. E podemos verificar se essa variação de velocidade é consistente com o efeito gravitacional de um planeta. É isso que é utilizado para detectar planetas extrasolares. Uhum. E antes de se ter a precisão necessária para detectar um planeta a mover uma estrela, por efeito de gravidade, já se conseguia detectar o efeito de uma estrela de pequena massa a mover uma estrela de pequena massa, porque o efeito é maior, a Certo. velocidade é maior. Então, basicamente, o que acontecia foi que, quando se detectou o primeiro planeta extrasolar, foi com as competências e com investigadores que já tentavam detectar os sinais mais pequenos. Até essa altura, mais ou menos, eles conseguiam detectar estrelas de pequena massa em torno de estrelas como a nossa. Uhum. Mas, basicamente, quando os métodos melhoraram, conseguiram detectar planetas com massa semelhante à de Júpiter, e quando essas técnicas se tornaram, se difundiram, houve um conjunto de pessoas que já tinha técnicas de investigação semelhantes e que decidiu, ok, eu consigo fazer isto, e, portanto, eles passaram, de certa maneira, houve muita gente que passou do estudo de estrelas a orbitar estrelas a planetas a orbitar estrelas, porque é o Certo. mesmo método. Isso. E falaste em Júpiter, vou só dizer uma coisa que por acaso eu lembro, tem muitas lembranças das coisas que o João Linnean dizia. Uma delas é que Júpiter era quase como se tivesse sido uma estrela falhada, não é? Era pequeno demais para ter se Exato, tornado exato. uma estrela. E porquê que eu estou a falar no caso de Júpiter? Porque há bocado tu disseste que nós tivemos, quando descobrimos estes planetas extrasolares, nós tivemos que repensar muitas coisas. E eu sei que uma das coisas que nós tivemos que repensar é o modelo de formação dos planetas. Não me lembro de tudo, mas o professor Linnean ensinou-nos e tinha a ver com as massas e os tamanhos dos planetas e estava mais ou menos entendido, no caso do Sistema Solar, porque é que Júpiter era tão grande e estava tão afastado e porque é que os outros que estavam mais para dentro eram tão pequenos. Mas a noção que eu tenho é que estes exoplanetas, muitos deles têm massas demasiado grandes, entre aspas, para estarem na posição onde supostamente estão. Isso é uma das coisas que nos fez repensar o modelo de evolução mesmo do planetário e se calhar até evolução de estelar. Absolutamente, sim, absolutamente. Uhum. O primeiro planeta que se detectou foi um planeta fácil de detectar. Se nós o que estamos a medir são mudanças de posições de riscas devido ao efeito da gravidade, os planetas mais fáceis de detectar são os planetas que induzem um maior efeito gravítico na estrela. São os planetas mais massivos, com maior massa e mais perto. Então, o primeiro planeta que detectámos foi, muito surpreendentemente, um Júpiter a uma distância da estrela equivalente a várias vezes o seu raio. Uma órbita semelhante à órbita de Mercúrio, Uhum. mas uma massa semelhante à massa de Júpiter. Os modelos de formação planetária, baseados em um caso chamado Sistema Solar, Exato. diziam que no interior do sistema, perto do Sol, formavam-se planetas rochosos de pequena massa e no exterior formavam-se planetas massivos com um grande componente de voláteis, hidrogênio, hélio, moléculas, basicamente com uma componente não rochosa. Uhum. Mas este primeiro planeta pôs tudo isso em questão. E a verdade é que hoje em dia sabe-se que o processo de formação é muito mais complicado do que se pensava do sistema solar. Não existe essa divisão de forma tão clara. E muito importante, existem processos que chamam processos de migração, em que os planetas se aproximam e se afastam da sua estrela, devido à interação gravitacional entre Uhum. eles e com o disco no qual se formam. Os planetas formam-se numa espécie de disco, que nós chamamos o disco protoplanetário, um disco que se forma com a estrela,
e os planetas, e é um disco com massa, com várias partículas, e os planetas, ao formarem-se, acabam por fazer várias trocas de massa e de momento angular, de energia cinética, e aproximam-se ou afastam-se. Ou Uhum. quando se formam dois planetas massivos muito perto, eles podem se perturbar gravitacionalmente e um é ejetado, ou o outro cai na estrela. São, nós não conseguimos medir isto, porque basicamente é muito difícil encontrar um planeta exatamente nessas condições, mas vemos as suas consequências. Detectamos planetas sem estrela e detectamos estrela com aquilo que se chama poluição de planetas. Detectamos os átomos do planeta a poluir a luz da Uhum. estrela e a criar mais daquelas riscas de absorção que eu te disse que nós Uhum. sabemos que as estrelas têm. Ok. Então isto quer dizer que o sistema solar não é estável? Qualquer dia Isso quer podemos ser dizer atropelados por Júpiter. É isso? Isso quer dizer, por acaso, os estudos do sistema solar mostram que nesta configuração é estável durante muito tempo. Ok. Mas quer dizer que não somos tão importantes como pensávamos, o que é uma verdade Certo. quase universal, digamos É assim. isso. É isso. Vamos aprender disso muitas vezes, não é? No estudo da física. Em vários momentos, assim. E é isto. Ou seja, e se calhar para terminar, falaste na velocidade radial. O que é isso da velocidade radial? Que tipos de velocidade é que existem? E porquê é que tem que ser radial para se detectar planetas extrasolares ou exoplanetas? Certo. Portanto, eu estava a comentar que as estrelas, quando se mede a luz das estrelas, quando se separa a luz das estrelas nas suas cores, consegue-se identificar as cores que estão mais esbatidas, que têm sombra, porque certos átomos e moléculas vão absorver essas cores. Eh, essas cores, são comprimentos de onda específicos, eh, são afetados por um efeito chamado efeito de Doppler, que é o efeito que faz com que a frequência, por exemplo, de uma ambulância, do som de uma ambulância, se altere quando a ambulância se aproxima e afasta. Uhum. Nós vemos que o som passa de mais agudo a mais grave, porque basicamente o corpo que está a mover-se na nossa direção está a emitir ondas. E quando o corpo move na nossa direção e emite ondas, é como se estivesse a emitir, é como um pato a andar num charco que emite pequenas ondas e que essas ondas à frente do pato estão cada vez mais compressas. E a distância entre duas ondas torna-se muito menor à frente do pato, porque o pato está a andar na direção da onda. Certo. Altera-se aquilo que se chama a frequência ou o comprimento de onda, porque o pato está a ir numa direção específica. Uhum. Perpendicular ao pato, as propriedades das ondas são muito difíceis de medir ou de detectar alterações. O pato, à frente do pato e atrás do pato, é que nós vemos as ondas a serem compressas de uma direção à outra, não é? Portanto, as velocidades radiais fazem a medição equivalente num espectro não visível. Uhum. Uh, a partir da altura que a luz eletromagnética tem comprimentos de ondas e tem frequências, também é afetada por isto. Só que só vai ser afetada na direção em que a estrela se move. Ok. Portanto, se a estrela se move na nossa direção, é aquilo que nós chamamos de direção radial, por oposição a transversal, vai-se Uhum. criar um efeito na luz que nos chega da estrela e vai mover a posição das riscas. Mas, portanto, Uhum. nós conseguimos só detectar planetas a uma dimensão, na Certo. dimensão radial. Na Uhum. perpendicular, não conseguimos medir o movimento do planeta ou o movimento que o planeta induz na estrela, para ser mais Certo. preciso. Até pode existir, mas nós não temos como saber que ele existe. Exatamente, não temos capacidade de o medir. E de que forma é que isso depois afeta, ou seja, essas velocidades e estas massas são sempre valores mínimos que nós de... Exatamente, É isso, não é? exatamente. Nós Ok. não temos que o que nós vemos é uma projeção da órbita, ou o que nós Uhum. medimos é uma projeção da órbita, e nós não sabemos se a órbita está muito inclinada relativamente a nós, porque não medimos transversalmente, e portanto temos sempre um valor mínimo da massa. Depois, podemos fazer certos estudos que nos permitem limitar a massa, por exemplo, podemos estimar se a massa do planeta fosse maior do que X, o sistema não era estável. E aí temos constrangimentos, mas são ad hoc. São Ok, completamente informação externa. percebido. Com esta, Pedro, vais ter que vir outra vez, antes de mais. E será um prazer.
Mas terminamos aqui o nosso programa de hoje. Já aprendemos imenso contigo. E da próxima vez vamos tentar ser um bocado mais específicos na detecção de exoplanetas e todos os conceitos e teremos todo o gosto em ter-te cá outra vez. Obrigado pelo teu tempo. O prazer foi meu. Até à próxima.